Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e este é o Política se Debate. E você está em mais um giro de notícias, onde as notícias são comentadas e explicadas nos seus mínimos detalhes, com um olhar diferenciado, com uma proposta nova e única, que busca aprofundar cada uma das matérias, trazendo aquilo que está por trás da notícia, aquilo que está onde ninguém consegue ver. E no programa de hoje teremos: Banco Central, como havíamos previsto anteriormente, eleva a taxa básica de juros. Universidade pública, conhecimento ou doutrinação? O que de fato acontece naquele lugar? Flávio Dino e André Mendonça discutem no plenário do STF. Que papelão! Vamos analisar essa situação como um todo. E muito mais. Fiquem ligados por aí. É logo depois da vinheta. Como já havíamos adiantado anteriormente, foi divulgada a ata do Copom com um ligeiro aumento na taxa de juros. Isso é importante, embora muitos digam contra. Afinal de contas, isso pode dificultar investimentos no Brasil. Por um outro lado, atrai capital estrangeiro. Mas o mais importante para entendermos esse momento e por que o Copom foi obrigado a tomar essa decisão, devemos olhar para o desgoverno Lula, que gasta desenfreadamente, que não tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. Aliás, responsabilidade é algo que ele não conhece. Ou a culpa é de um amigo, ou ele transfere para alguém. Mas ser responsável por algo já vimos que ele não é. E como o governo não tem controle nas contas públicas, o Copom se vê obrigado a elevar a taxa de juros para poder botar um freio na inflação. E inflação que é algo terrível, que prejudica os mais pobres, que tira do bolso daquele que mais precisa, daquele que ganha menos. Afinal de contas, ela pesa geralmente muito mais nos alimentos. Mas aquele que ganha pouco conviver com aumentos de preços constantes, para ele é muito mais difícil. Afinal de contas, aquilo que ele ganha mal dá para ele sobreviver. Quem dirá investir ou poupar, estudar, fazer um curso, buscar um investimento em si próprio para mudar de carreira, para conseguir subir de cargo. Portanto, a inflação é extremamente danosa. E esse aumento na taxa de juros, ao contrário do que o governo Lula espera há muito tempo, que é uma redução para aumentar os seus gastos, ela vem numa boa hora e é extremamente importante para o Brasil. Olha, alguns analistas vão dizer ao contrário, mas acredite, não é. Aumentar a taxa de juros é bom, não é hora de reduzir. Basta ver o Fed, que botou um fim nas reduções da taxa de juros naquele país, tornando uma política muito mais previsível e até capaz de atrair novos investidores. Então, esse aumento na taxa de juros pelo Copom é muito importante e pode reter capital no Brasil, fazendo com que a produção se eleve e continue mantendo o país em crescimento, mas um crescimento com inflação controlada. Isso é muito importante. Universidade pública, conhecimento ou doutrinação? Os professores Samidana e Felipe Pontes fazem graves denúncias contra a USP. Afinal de contas, ambos estavam pleiteando uma vaga de professor. Felipe Pontes buscava uma vaga de professor definitivo, de professor contratado, enquanto Samidana buscava uma vaga de professor substituto. Porém, durante todo o processo houveram várias falhas, assim como eles denunciaram e protocolaram recursos, como descumprimento de regras, descumprimentos de normas, descumprimento do próprio edital. Bom, mas seguir a regra parece que não é algo normal no Brasil. Afinal de contas, se o STF pode, acho que está quase liberado para todo mundo, né? Exceto se você vestir verde e amarelo, ok? Primeiro, visto vermelho. Aí, talvez não. Mas o mais importante é olharmos. Os nomeados, ao que tudo indica e conforme denunciado por ambos, são gente que estão intimamente ligadas já com a universidade. E eu diria mais, embora não tenham os nomes, estão ligadas com a esquerda, estão ligadas com a doutrinação que é feita naquele espaço.
Afinal de contas, o que eles querem é enganar os alunos, e quanto mais tiverem para isso, melhor. E por falar em enganar, os próprios alunos da USP entraram em greve. E adivinhem, por mais cotas, agora eles querem cotas para trans. Ok, gente, é importante. Eu acho que eles devem serem aceitos e devem estudarem. Mas já não temos cotas demais no Brasil? Daqui a pouco não sobra vaga para mais ninguém, apenas para cotistas. Já está na hora de rever esse assunto, está na hora de discutir mais a fundo o que realmente é cota, o que realmente corrige os erros e o que de fato é privilégio. Que o que me parece é que muitas das vezes são privilégios. A discussão tem que se voltar não por cotas, mas por uma efetiva melhora da educação do Brasil, que, como dissemos alguns programas atrás, ocupa as piores posições de educação. Muitos anos de método Paulo Freire, muitos anos de governo PT, não levou a nada. Os gastos aumentaram absurdamente. E para onde foi esse dinheiro? Para onde vai o nosso dinheiro se a qualidade não chega? Está na hora de analisarmos e buscarmos cobrar a educação, cobrar os políticos que fiscalizem não só a corrupção em outros setores, mas também na educação. Será que esse dinheiro está chegando? Será que está sendo bem aplicado? Você, pai de aluno, o que tem feito por isso? Tem cobrado o colégio do seu filho, seja ele público ou particular? Afinal de contas, sabemos que a doutrinação está presente em todos os setores. O irmão do Lula assumiu isso. Frei Chico falou ele mesmo que durante anos infiltraram militantes em todos os órgãos. Você acha que seu filho está a salvo no colégio? Não está, não. Confira o material dele, confira o que está sendo ensinado, fique de olho. Você, pai, tem obrigação com seu filho para ensiná-lo o que é correto. E se ver algo de errado, deve denunciar e ensinar o seu filho o lado certo. Pois só assim teremos um país melhor. Pois só assim poderemos ter uma pequena esperança de um futuro melhor e deixarmos de lado toda essa doutrinação do PT e essa doutrinação da esquerda. E seguindo, Flávio Dino e André Mendonça discutem no plenário. Eles estavam votando um projeto de lei, ou melhor, um abuso de poder, que se você ofender funcionário público, em especial os integrantes do STF, a pena será aumentada. Mas olha, ministro Dino e os seus amigos que te acompanham, já existe pena para injúria, já existe pena para calúnia. Ou os senhores estão em berço de ouro, ou os senhores são intocáveis. Por que querem tantos privilégios? Flávio Dino, se coloque no seu lugar. O senhor é um funcionário do Estado, pago com o nosso dinheiro. Vocês não merecem privilégio. O respeito deve ser dado a todos. Ninguém pode ser ofendido e ninguém deve ser xingado no exercício da profissão. Seja ele funcionário estatal ou seja ele funcionário privado. Qualquer que seja a ofensa deve ser tratada da mesma forma e não criar um privilégio, que é o que vocês já têm tantos privilégios, ministros. 2 meses de férias, licença disso, licença daquilo, auxílio para tudo. Ministro, mais privilégio. Mas isso, Frederic Bastiat previu muito tempo atrás, quando ele escreve seu ensaio A Lei, onde ele explica como políticos e senhores da lei, como eles usam e transvestem a lei a seu próprio favor para defender seus próprios interesses. Permitam-me apresentar um pequeno trecho do livro A Lei, Frederic Bastiat, A Lei Pervertida, e com ela os poderes de polícia do Estado também pervertidos. A lei, digo, não somente distanciada de sua própria finalidade, mas voltada para a consecução de um objetivo inteiramente oposto. A lei transformada em instrumento de qualquer tipo de ambição, ao invés de ser usada como freio para reprimi-la. A lei servindo à iniquidade, em vez de, como deveria ser, sua função, puni-la. E é o que vemos acontecer no Brasil, com o 8 de janeiro, com essas discussões inócuas no STF, com ministros querendo cada vez mais privilégios, se blindando através de um discurso fajuto. Ministro Flávio Dino, vocês devem respeitar a Constituição.
algo que já não o fazem tem muito tempo. Portanto, coloquem um freio nisso. Senadores, atuem, comecem a agir antes que seja tarde demais para o nosso Brasil. E se você está querendo buscar um pouco mais de conhecimento sobre economia, política e área liberal, em breve teremos alguns vídeos trazendo mais conteúdo como esse, trazendo livros, sugestões de leituras, artigos e onde buscar esse conhecimento. Afinal de contas, apenas o conhecimento é a luz do mundo. É a luz que é capaz de tirar qualquer um da escuridão. Então fiquem atentos. Inscrevam-se aqui no canal, ative o sininho para quando postarmos esses vídeos, vocês ficarem sabendo e virem assistir em primeira mão. Maranhão livre da fome. Fome? Alguma coisa está errada. Um certo presidente disse ter erradicado a fome no Brasil. Como tem gente passando fome no Maranhão? Sim, 95 mil famílias estão na pobreza naquele estado. O governador Carlos Brandão aprovou uma lei onde dará um subsídio de R$ 200 por família e um adicional de R$ 50 para cada filho de 0 a 6 anos, com o intuito de acabar com a fome e reduzir a pobreza no estado. Ora, a parte que podemos ver é muito importante. Pessoas não devem passar fome, muito menos crianças. Parece algo nobre, parece algo muito bonito. Mas vamos ver o que tem por trás dessa notícia. Logo após aprovar esse subsídio, foi aprovado um aumento nos impostos do Estado. Armas, munições e itens supérfluos e de luxo. Itens supérfluos de luxo? Mas quem diz o que é supérfluo luxo? Políticos sentados nos escritórios? Isso não está correto. Já é uma parte daquilo que tentam esconder. Mas vamos mais a fundo. Nos últimos 8 anos anteriores a esse governo do estado, antes de Carlos Brandão assumir, você sabe quem era o governador do Maranhão? Não, não era da família Sarney. É, ele mesmo. Hoje ministro do STF e ex-ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. Essa é a herança de um comunista no governo. Pobreza, miséria, sofrimento. Aqueles que reclamam de desigualdade e querem um país mais igual, saibam que nos índices de desigualdade econômica, os primeiros lugares são Venezuela, Cuba, ditaduras na África. Sabe o que todos esses países têm em comum? Todos eles são socialistas. Todos eles possuem ditadores de esquerda no governo e o povo passa fome. A única forma de ter igualdade é na miséria. E é o que o senhor Flávio Dino deixou para o Maranhão. Essa é a herança de um comunista no governo. Essa é a herança que esse governo pode deixar para o nosso Brasil. Pobreza, miséria. Afinal de contas, nós perdemos mais de 10 anos com políticas econômicas equivocadas do PT, sem contar toda a roubalheira que foi colocada. E dar mais poder e dinheiro na mão do Estado para fazer essas ações está errado. Já foi provado que eles são ineficientes, não sabem como gastar. Afinal de contas, político não está preocupado em resolver problema. Fiquem atentos. Políticos estão preocupados em como ganhar as próximas eleições. E essa me parece mais uma medida eleitoreira. Afinal de contas, ela vem pouco mais de um ano antes da eleição. Me parece que alguém já trabalha forte e trabalha com o dinheiro dos outros para ganhar a próxima eleição. Aprendeu rápido, hein, Carlos Brandão? Tá sabendo muito bem como ser eleito, hein? E eu espero de coração que o povo maranhense aprenda e se livre dessas amarras, dessas algemas que os prendem, pois é um estado belíssimo e que tem muito potencial para crescimento. E como sugestão, a melhor ajuda que o governo pode dar é gerar emprego e não atrapalhar quem produz. O melhor programa social, como já disse Barão de Mauá, é o trabalho, não é dar dinheiro. Dinheiro pode até ajudar, como alguns acreditam, mas é o trabalho que dignifica o homem, que cresce a produtividade e que gera riqueza de verdade. Portanto, o que está por trás dessa notícia é que ela é totalmente eleitoreira. Essa medida não visa acabar com a fome. Afinal de contas, sempre fizeram isso e ela não acaba.
Ou será que acaba? Hein, Lula? Como que você explica isso? Havia acabado com a fome e agora ela voltou? Milagrosamente, do nada? Ou seria só mais uma de suas tantas mentiras, de tantos números que você gostava de inventar quando o povo não podia checar ou a gente não tinha essa liberdade de contestá-lo? Diz para nós, Lula. E você aí, diz a sua opinião, diz o que você acha desse desgoverno do Flávio Dino e da pobreza que ele deixou no Maranhão. Comenta aqui embaixo. Empresa punida por fraude na Covid possui contratos com o governo. Pera, empresa punida por fraude ligada ao governo? Já vimos esse filme. Parece que é algo ligado ao PT, né? Todo dia uma notícia nova de fraude nesse governo. A equinócia hospitalar, condenada a pagar mais de 3,8 milhões de reais em multas e condenações relacionadas a fraudes durante o período da Covid, agora tem contratos com o Ministério da Educação. Pera, hospitalar e educação? Bom, esperamos que seja com algo relacionado aos cursos de medicina. Infelizmente não temos acesso a todos os documentos, mas o que é mais suspeito, o que é mais estranho, como que uma empresa condenada por fraude ainda pode fazer contratos com o governo. Gente, isso é um absurdo. Deveria ser expressamente proibido. Deveria haver uma lei onde, uma vez que a empresa foi condenada ou um de seus sócios condenados por corrupção, fraudes ou qualquer tipo de desvio de dinheiro, eles deveriam ser impedidos de fazer qualquer tipo de negócio com qualquer esfera de governo, seja ela municipal, estadual ou federal, pois assim, colocando em risco o futuro dessas empresas ligadas ao governo, impedindo-as de fazer qualquer tipo de negócio com o governo, talvez aí eles pensariam duas vezes. Mas, como bem dissemos, o Brasil é o paraíso dos corruptos. Pode ser uma tristeza se você for pobre, mas se você for do governo e for corrupto, aí tudo bem. Aí você está de parabéns. Talvez seja até premiado e recompensado por isso. Devemos cobrar um posicionamento dos nossos deputados para que criem uma lei que coloque um fim nessa farra, que impeça empresas e condenados por corrupção de fazerem novos negócios com o governo. Devemos cobrar dos deputados que criem uma lei que coloque fim a essa farra com dinheiro público, que limite e que impeça condenados por fraudes e corrupção de fazerem novos negócios com o governo. Pois assim, quem sabe teremos um futuro melhor um dia sem pagar essa roubalheira toda. E por falar em Covid, fique atento. Próximo domingo teremos um vídeo especial contando a origem e falando um pouco mais sobre a doença que afligiu o mundo durante algum tempo e como você foi enganado durante esse tempo e como você foi manipulado pela mídia canalha. Inscreva-se no canal, fique atento, teremos um vídeo no domingo, um vídeo imperdível. E essas foram as principais notícias que movimentaram o Brasil. Agora vamos dar um giro pelo mundo. A OEA, Organização dos Estados Americanos, considera que a ditadura de Nicolás Maduro aplica o terrorismo de Estado e leva a população ao sofrimento. Mas ora, havíamos avisado isso quase um ano atrás. Temos um vídeo curto aqui no qual falamos e comentamos a respeito da eleição de Nicolás Maduro, da fraude descarada, do processo escancaradamente fraudulento que foi utilizado, sobretudo, inclusive, com erros de números. Quando foi divulgado o resultado, tinha mais de 100% de votos. Ora, como que é possível? Teve mais voto do que gente? Nítida fraude. Porém, os governos e os estados preferiram adotar sanções ao invés de medidas enérgicas, de medidas que realmente trouxessem efetividade e pudessem colocar um fim nessa ditadura. Como dissemos no vídeo anterior, nunca vimos uma ditadura cair por sanções, apenas pela resistência e a devoção do seu povo, um povo que vai à luta, um povo que briga, um povo que corre atrás, um povo que mesmo na miséria se revolta, se levanta, e mesmo com todas as dificuldades impostas, afinal, assim como no nosso Brasil,
Na Venezuela também foram retiradas as armas. Lá, os cidadãos também não podem ter armas. Apenas por curiosidade, é garantido na Constituição americana que um cidadão possa ser livre para ter a sua arma, não só para se defender de crimes invasores, mas de abusos do Estado, abusos de ditadores como Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, que levam o seu povo ao sofrimento, que não querem nem saber, que estão sorrindo, que estão por aí viajando, comendo carne de ouro, enquanto o povo passa fome nas ruas, enquanto um país com tanto potencial, com tantas belezas naturais, com petróleo, com riquezas, um país com um território vasto, com uma possibilidade enorme, definha e morre aos poucos. Enquanto isso, nós assistimos de camarote, nós assistimos de perto, vendo toda essa agonia, vendo todo esse sofrimento dos nossos irmãos venezuelanos. Ou se faz mais alguma coisa além de simplesmente sanções e vamos para a ação de fato junto com os nossos irmãos, ou infelizmente a Venezuela irá caminhar para ser uma nova Cuba, que aliás Cuba é o nosso próximo assunto. Conforme divulgado hoje, o governo cubano está quebrado. A dívida pública aumenta, o país não tem saída e o regime já é falido. Agora está cada vez pior. Porém, um país de belezas naturais, belas praias, uma ilha paradisíaca, proximidade com os Estados Unidos, portos, facilidade de negócios, optou há 60 anos atrás pelo lado errado, escolheu o lado vermelho, tomou o caminho da esquerda, tomou o lado do socialismo, da revolução. Sabe aquela revolução socialista para o povo? Sabe aquela revolução que diz que vai fazer o bem para você? Pois é essa revolução que tentam fazer no Brasil, de forma sorrateira, de forma discreta, infiltrando militantes, tomando conta das instituições. Esse é o resultado. Cuba está completamente falida. Um país que já foi rico, um país que era destino certo, um país que atraía o mundo todo pela sua alegria, por suas cores, por sua vibrância, pelos seus negócios, pelo seu potencial. Hoje é um país que sangra, hoje é um país que chora, que pede ajuda desesperada. É um país que está agonizando, que junto com a Venezuela estamos vendo na América Latina surgirem algumas outras ditaduras. É um país que mostra que no longo prazo o socialismo é muito, mas muito pior que aqueles dois negocinhos que caíram no Japão. Vocês sabem o que? Talvez eu não possa falar porque o YouTube não goste. Embora a gente esteja usando de forma educativa, eles simplesmente pegam a palavra e bloqueiam o vídeo. Mas vocês sabem bem do que eu estou falando. Aliás, completa 80 anos esse ano dessa tragédia da qual o Japão se recuperou, mas Cuba não consegue se recuperar do socialismo. Devemos apoiá-los e lutar junto com eles, assim como os irmãos venezuelanos, para quem sabe um dia possam experimentar da liberdade que temos, ou que ainda temos, que devemos defender. Afinal de contas, quando perdermos a nossa liberdade, perderemos tudo e viraremos Cuba e Venezuela. E não é isso que queremos para o nosso Brasil. E apenas para terminar, foi divulgado um relatório que comprova tudo aquilo que já era dito anteriormente. Hamas, aquele grupo terrorista que atua na região do Oriente Médio e que é combatido por Israel, usa seres humanos como escudo. Eles se escondem atrás de inocentes, se escondem atrás de idosos, crianças, de qualquer pessoa que possa protegê-los. Escondem em casas de civis, de inocentes, de quem nem sabe o que está acontecendo, de pessoas que por vezes morrem numa guerra que não é deles. E você aí defende esse grupo terrorista, assim como o governo Lula defende Comando Vermelho e PCC? Você que os defende, saiba, as suas mãos estão cheias de sangue. Olhe para suas mãos nesse momento. Se você defende um terrorista que pratica as barbaridades que eles praticam, você faz elas junto com eles. Se você apoia um assassino, você tem sangue nas mãos. A sua mão. Você está sujo com esse crime que ele cometeu. Afinal de contas, o que eles fazem é indefensável.
Deixamos todo o nosso repúdio a essa organização e a todos os terroristas. Eu não tenho sangue nas minhas mãos. Eu não defendo bandido e não defendo terroristas. E jamais irei fazê-lo. Esse foi o nosso giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado e chegado até o final do vídeo. Deixe um comentário, escreva aqui embaixo o que mais você quer saber. Deixe também seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Fique aqui conosco, em breve teremos muito mais. Um abraço e até o próximo vídeo.